Salve Petisco! Tudo bem com vocês? E aí, muita luz pra gente passar por esse período, né? E justamente por esse período nós estamos com uma nova roupagem aqui no Petisco. Cada mês a gente vai fazer um lance diferente, vai ter uma surpresa. Dessa edição nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa para lá de especial, super icônica. Tipo, o cara é mestre, é gênio. Eu sempre falo para todo mundo que ele é gênio. Então o cara é precursor do rap, precursor dos slams, da poesia, da cena de sarau. Não dá pra falar de slam sem falar dele, não dá pra falar de sarau sem falar dele, não dá pra falar de rap sem falar dele, não dá pra falar de genialidade sem falar dele. Sabe por quê? Porque ele é meu mano de fé. Gente, com vocês, Lewis Barbosa. Mano de fé. Salve, salve, Slam Petisco. Agradecendo aí o convite aí, né? Essa família aí que eu fiz parte também. Faço parte, na verdade, né? Tá aí com vocês aí. Então, uma satisfação participar desse bate-papo, né? Com vocês. Então, Lewis, você está há alguns anos já na cena artística, né? De São Paulo e do Brasil. Você iniciou... Como que você iniciou? Você começou a escrever já as poesias, depois você foi pro rap. Como foi esse começo? Então, na verdade, assim, a minha entrada nessa cena do rap, assim, né, foi bem através dos bares blacks, né? Eu frequentava vários bares, assim, na época tinha os bares das equipes, né? Isso final dos anos 80 para início dos anos 90, né? Aí eram várias equipes, assim, Chic Show, Zimbábue, Cascatas, assim, e tinha um bar que a gente frequentava muito na época, que era da Chic Show, que era o Neon Clube. E foi justamente esse bar que ele começou na época a abrir espaços para os grupos de rap cantarem, né? Na época já várias pessoas começavam a montar grupos de rap para se apresentarem nos bares blacks, né? Tinha um clube do rap. E a gente acabou resolvendo montar um grupo chamado Textbook, que inclusive foi meu primo, o Eduardo, que montou esse grupo. E naquela época eu ainda não cantava. Eu participei da escrita da primeira letra desse grupo com meu primo, escrevi algumas outras letras antes, então comecei somente na escrita. E aí aconteceu uma situação que a gente foi fazer a apresentação num evento de uma outra equipe aqui do bairro. Esse dia o grupo ia cantar, o Textbook ia cantar, eu fui com meu primo e os outros MCs não chegaram no dia. Aí meu primo falou assim, você sabe a música de cor, né? Tipo, você escreve comigo, que tal você cantar? Aí eu na hora, pô, será que rola? Será que ela... Aí eu fui lá, cantei, gostei pra caramba, foi aquele momento assim, depois daquele momento eu nunca mais tive paz. Aí foi tipo, eu gostei muito do palco, assim, eu comecei a participar como um MC do grupo Textbook. Diga-se de passagem, era um grupo que tinha 9 MCs na época, assim. Isso em 89 e 90, assim. Era raro ver grupos assim com tantos MCs, assim, eram MCs e dançarinos na época, né? E aí eu comecei a participar desse, como rapper, escritor e MC nesse grupo chamado Textbook, que logo em seguida ele acabou se transformando no Potencial 3, isso em 92, assim, praticamente o Potencial 3 é uma continuação direta do grupo Textbook, né? Aí nessa formação do Potencial 3, que tinha um 9, né, no outro grupo, essa nova formação, como que vocês se encontraram? Quando a gente já mudou para o formato do Potencial 3, inclusive ocorreu toda uma transformação estética, né? Ocorreu também muita transformação no rap naquele período, né? Foi a época que começaram a surgir os grupos associados às posses, tinha uma militância muito mais acirrada, assim, dentro do rap, né? A época que começou a surgir o disco do Racionais, o Escolha Seu Caminho, né? A coletânea Consciência Black Volume 2, então o rap já começou a ter uma vertente mais voltada para questões ligadas à militância, né? Falar sobre as mesmas pautas que o Malcolm X fazia, assim, Steve Biko e tal. O rap trabalhou muito, foi o período inclusive que saiu a coletânea Consciência Black Volume 2 também, né? E a gente começou a seguir muito essa vertente e frequentar espaços diferentes, assim, que eram dos bares black. A gente começou a frequentar São Bento, começou a frequentar as reuniões da Roosevelt, né, os grupos de rap que formaram as posses, né, que eram os coletivos da época ligados ao hip hop. E aí, nessa época, as pessoas que acabaram ficando na continuação do Textbook, né, que era o Potencial 3, foram eu, o JC, meu irmão, o Maurício, um amigo meu, um MC, e mais uma outra pessoa que era o DJ Wallace, né, que a gente conheceu na época. O DJ Wallace que foi um dos clássicos assim, do Potencial 3 naquela época, ele começou a fazer parte no início, assim. E a gente colocou 2 dançarinos de Smurf Dance, é um tipo de dança na época
que as pessoas ligadas ao rap faziam rodas nos bares, assim, de dança, já era mais o passeio marcado, né? Já era mais esse tipo de dança. E era o Sandro e o Gibi, dois amigos nossos, assim. A gente fez Potencial 3, ele começou com essa formação. O Wallace, DJ, eu, o JC e o Maurício como MC, e o Sandro e o Gibi como dançarinos. Daí veio até a ideia do nome, né? Que um amigo meu chamado Abner, ele acabou dando essa ideia do nome do Potencial 3, que era justamente a ideia da gente trabalhar 3 elementos da cultura hip hop: DJ, MC e dançarino. A gente colocava no palco esses 3 elementos. Daí o nome Potencial 3. Sou no que eu falo, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Não tem razão a quem se chama de irmão, irmão de verdade não. Teve um show que foi em 95, que eu acho que ele foi um grande divisor de águas e foi também... Eu acho que também a galera não estava entendendo esse movimento todo e como que estava a união dos grupos de rap. Eu acho que foi o primeiro grande show no centro e que teve tantos grupos juntos. Fala pra mim disso. Isso aí foi... Olha, interessante, assim, que foi nos 90, né? E parece que foi a distância do início do Potencial 3 até esse período parece que foi muito tempo, mas foi pouco, assim, porque Potencial 3 surgiu em 92, isso foi em 95. Foi um evento da MTV que foi uma homenagem, assim, aos 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares, né? Foi uma parceria com a prefeitura, mas a MTV, né? Ele ocupou o Vale do Anhangabaú. Curiosamente, foi um ano depois de um evento que ocorreu em 94, que ocorreu toda aquela polêmica de uma briga do Racionais com a polícia, porque a polícia levou Racionais preso e o grupo MRN, porque tinham músicas que falavam sobre toda a questão da violência policial com relação aos MCs. Então, foi meio que uma forma de uma espécie de resgate histórico, como dizer assim, vamos fazer algum evento no Anhangabaú, vai ser o maior evento de rap nacional e tal. E de fato foi, né? Eu sempre brinco, né? Eu gosto de brincar assim, que vários gêneros musicais tem seu grande festival, né? O Woodstock do rap nacional. Acorda, meu! Vem se vem, veja bem, se alguém tem o que ele não tem, joga-lhe o gordo, foi no perigo. Tá fudido! Sua sinceridade é fogo de palha. Ciente que não deixa falhas, dinheiro na mão, ele no seu pé. Bem metido o jogo, ele diz qual é? Descartável! Trela pra Cascavel. Fácil acesso à ilusão é seu mal. Seja bem-vindo. 84 já. Essa formação foi a formação que gravou o primeiro disco do Potencial 3. E a gente já se apresentou nesse evento do Anhangabaú e pode-se dizer que foi a primeira vez que a gente fez dividiu o palco assim com grandes nomes do rap, assim, Racionais, o Gabriel na época fazia muito show em São Paulo ainda na cena do rap, né? MRN, Sistema Negro, Taíde, assim, foi. E vocês tinham quem de referência nacional? Olha, nacional na época tinha bastante gente, assim. Eu particularmente, assim, as minhas referências eram a Talibaman, né? Para escrever e para cantar, né? Da Talib Afirma, o grupo do KJ Nação Hip Hop, Doctors MCs, que foi o primeiro grupo, na verdade, que influenciou a gente, inclusive na criação do textbook, né? A gente viu o Doctors MCs cantando no Neon Club em 89, 90, já assim. O próprio Racionais, né? Como uma grande referência do rap, né? Dentro de toda a questão da temática que eles traziam nas letras. Nossa, é difícil lembrar, eram vários assim, mas basicamente assim que vem em mente na época eram esses assim. Eu gostava muito do estilo de Mal, né, que era o MC do grupo chamado Vítima Fatal, forma de escrever. Você se sente da velha escola? Olha, na verdade eu me sinto da escola, porque como a gente ainda está na cena hoje, assim, na verdade, né, então, eu tô aprendendo, né, falam, eu escuto muito assim, você é a história do rap, assim, um museu vivo, assim, né, é bom, assim, ouvir isso, né, no sentido, assim, de você ter esse reconhecimento, assim, mas a nossa cultura tem muito essa questão, assim, de tratar o velho de uma coisa meio pejorativa, eu não vejo assim, sabe, tipo, eu acho que, assim, pegando um pouco da nossa ancestralidade, que a gente trabalha, que é essa ancestralidade africana, na cultura oriental tem muito isso, mas a ancestralidade africana negra também tem essa coisa de você tratar com uma visão de respeito, assim, antes, né? No samba tem isso, né? Você vê a forma como quem é da velha escola do samba, a velha guarda do samba é tratada, assim. Então, nesse sentido, eu fico feliz em ser chamado de velha escola, sabe? Não no sentido pejorativo, assim. E é interessante porque você traz toda essa bagagem da vivência, né? Que é uma coisa de griot também, né? De você não trazer apenas o conhecimento técnico, né? Mas você traz o conhecimento através da vivência, né? Do que você viu em tal baile, como que era ali, você estar lá, né, no evento do Anhangabaú, você estar lá no Baile Black, sabe?
ter vivido a história, e trazer né? tudo isso é importante, que você acompanhar também a evolução assim da cena, né? E ver o que é hoje, né? Sabe? Como a coisa cresceu, né? Você fica feliz, saber que não morreu, né? Não, e quantos anos ficou o Potencial 3? Potencial 3? Olha, a gente começou o Potencial 3, que já era a continuação do Textbook, em 92. Eu fiquei do Potencial 3 até 2014. Entre idas e vindas, ó, lógico, né? Mas assim, sempre nas idas, você não perdeu a raiz. Era aquela coisa, o umbigo estava enterrado ali na terra, assim, ainda. Então, mesmo fora, a gente era considerado Potencial 3, sabe? Tipo, no período que a gente ficou afastado. De 98 até 2008, assim. Mas oficialmente mesmo, como parte do Potencial 3, até 2014. Depois de 2014, eu comecei mais a me dedicar à minha carreira solo. E como foi no campo da música, da carreira assim. solo? Você lançou... Qual foi o disco que você lançou? No início, a minha carreira solo, ela começou paralelamente à minha participação no Potencial 3. Eu comecei com um projeto, inicialmente, chamado Cachorro Magro S.A., junto com o DJ Wallace. Onde a gente vem, só cachorro magro nessa banca tem. Sem querer ser pior, nem pior, diferente só, e nada de rococó. É Eu fiz a gente se reuniu para fazer um trabalho de rap e a ideia nossa era justamente fazer uma ponte com tudo que o rap já trabalhou assim esteticamente com elementos da nossa cultura brasileira, tanto na musicalidade como nas narrativas, né? A gente trabalhou só a questão sonora de, por exemplo, trabalhar com moda de viola, baião, samba rock, várias vertentes da nossa cultura em vários locais do Brasil assim, né? Mas assim, a forma de escrever e de fazer a letra, né? Você pega uma música como Um Tudo de Bom, ela tem uma coisa do universo da cultura interiorana, né? Brasileira, caipira, assim, de trazer tudo isso para o rap, assim, mais uma letra de rap trabalhando isso, né? O Jogo do Bicho, né? Que é uma coisa mais malandreada, procurou utilizar um samba rock, até usou o sampler do Boca Nervosa, né? Que é um sambista de São Paulo e tal. Até perfil teve o dom de acertar. Jogo do bicho é o bicho pegou. Cabra que é cobra criada já comemorou. Na manhã do gado sem contravenção. Matar cachorro a grito não é nossa intenção. Sem esse sonho. Então a gente procura fazer esse trabalho. Dos primeiros a fazer esse tipo de mistura e fazer essas pesquisas musicais para usar o rap, né? Inclusive tem no Potencial 3 a gente tem uma música chamada Carrapato, né? Que foi uma das primeiras experiências de rap com samba. A cópia nunca supera a original. A minha abana nunca pra ti. Larga meu pé e não pisa aqui. Carrapato. Eu digo primeiro porque não foi. Eu conheço um grupo que fez um trabalho antes, que foi The Brothers Rap, que fez uma música chamada Rap Pagode. Inclusive era um grupo ligado à gravadora JWC, que gravou muito grupos de samba, que tinha uma casa chamada Só Pra Contrariar, que veio toda aquela primeira onda assim, do pagode paulista e eles gravaram por essa gravadora, assim. Eles fizeram essa música Rap Pagode. Assim, que eu tenho conhecimento, o primeiro rap oficial, pode ser que exista algum que eu não tenha acesso, mas que eu tenho acesso, assim, o primeiro rap com samba foi esse. E você veio para poesia falada, e aí como foi já era poesia, porque você já escrevia, como você foi descobrindo esse mundo dos saraus? Como que você fez essa ponte do rap, você estava lá com a sua carreira solo, aí você foi conhecendo, como que foi esse processo? Então, sobre a questão da minha presença na cena dos slams, do sarau, né? Foi interessante porque até a forma que eu acabei me inserindo nessa cena foi através de um sarau organizado pelo Sérgio Vaz, né? O Sérgio Vaz, na época, se eu não me engano, 2008 para 2009, ele organizava um sarau chamado Sarau Rap. E Cooperifa. Na época da Cooperifa já, mas eu não frequentava a Cooperifa ainda e nenhum desses saraus mais clássicos ainda, né? Mas eu era mais ainda inserido na cena do rap. Difícil mesmo foi conscientizar a comunidade de que a literatura é uma ferramenta para a transformação da periferia. E aí o Sérgio Vaz, ele teve essa ideia brilhante de criar um sarau, porque ele sentia a necessidade de MCs, até pessoas ligadas à cultura hip hop e ao rap, de frequentar os saraus. E aí, qual que foi a sacada dele? Inclusive, foi interessante que eu vi isso numa matéria da TV Cultura. Não lembro se foi o programa Metrópole, mas foi uma matéria da Cultura. Que era um sarau onde os MCs recitavam letras de rap. Eu falei, eu comecei a ver um monte de gente que eu conhecia da cena, tipo o pessoal lá
o Clodoaldo, o pessoal lá da Zona Leste, assim, recitando poesias, tal, né, o Paniquinho, tal, né, recitando poesia, uns camaradas que eu já conhecia da cena do rap e tal. Eu falei assim, ó, beleza, né, assim, eu sempre tinha coisa, uma construção que você tem na mente, assim, eu sou do rap e tal, eu não consigo fazer poesia pra sarau, né, a gente tinha essa visão do sarau como algo mais, uma cena mais acadêmica, aquelas poesias mais, aquele formato mais clássico de poesia que a gente entende e tal, elaborada, né. E aí eu vi aquela coisa mais próxima de mim, assim, eu comecei a frequentar a ação educativa, o sarau rap, né. Fui lá, recitei a primeira vez umas músicas minhas, assim, e acabei gostando muito do clima, que era um clima que eu nunca imaginei que sarau de poesia tinha. Essa coisa mais da energia do hip hop, faziam rodas de poesia, no final o pessoal fazia uma roda de freestyle, todo mundo ia lá e rimava. Os temas. Aí daí que eu acabei fazendo? Fui pra Cooperifa, né? O Sérgio Vaz convidou a gente para ir pra Cooperifa, acabei indo lá e vi uma outra realidade, assim, da cena de saraus, assim, um sarau num bar, uma energia totalmente, aquela coisa bem periférica, a roeira e tal, né? A dinâmica, assim, a energia das pessoas frequentando, assim. Eu falei, pô, olha que da hora a ideia do sarau, assim, é uma visão totalmente diferente do que eu tinha a respeito de sarau, né? Que pra mim era aquela coisa mais sentadinha na academia, aquela coisa mais comportadinha. E eu clássica da escola, né? Aí me identifiquei, assim, comecei a frequentar da Cooperifa, fui pra sarau Poesia na Brasa, Elo da Corrente, Perifa Atividade. E daí, já mais familiarizado com essa coisa da cena do sarau, comecei a organizar um aqui de Ipiranga, foi o primeiro que eu organizei, que foi o Ter Sarau, no Heliópolis. Também tem isso, né? Tem esse lado também de iniciar esses projetos também, né? Isso. Iniciar os saraus, também teve slams. Isso, iniciar saraus, iniciar os slams, né? Inclusive até foi 2011 que eu comecei a organizar o Ter Sarau, o primeiro sarau. Nesse mesmo ano, eu já fazia participação com a banda Láfia, né? Prepare seu ori pra originalidade, orientada pela colorida oralidade. Pode ser Ioruba ou Aramaico, pro santo baixar na forma de um mosaico. Ele estava na pagelança no meio da mata, na batucada lá na casa da tia Ciata, no céu do Mapiá, no culto pentecostal, no verão em Woodstock, no palco com James Brown. Também nesse período na minha área mais da música, além do rap, eu comecei a fazer muitas parcerias e participações com bandas de vários estilos, assim, além da Láfia, com bandas independentes como Estéreo Tupi, cheguei até depois a fazer com a banda Black Hills, Gerson King Combo, né? Então eu comecei a me inserir mais na cena das bandas independentes também. Saindo do rap. Isso, saindo do rap, tanto cantando rap, participando, como fazendo poesia também. E nesse período que eu participei no show da banda Láfia numa casa chamada Cabu, final de 2011, eu conheci a Roberta Estrela d'Alva lá, que ela conhecia já o Brechó da banda Láfia, ela fez uma participação nesse show. E aí a gente começou a conversar, que ela já me conhecia do Potencial 3, né? Porque a Roberta também é da cena do rap, conhece bem a cena do rap, né? Ela me falou sobre slam, na hora, você sabe quando cai uma coisa assim, pô, que é isso slam, né? Primeiro veio a coisa da palavra, né? Pô, tem a ver com o islamismo, essa coisa da religião. Ela falou, não, slam é a ideia do nome, é campeonato de poesia, é pra ficha cair, assim, como dar nota pra poesia, assim, competição de poesia, né, e tal. E assim, pra mim, eu confesso que no início foi bem difícil, assim, eu entender, aceitar essa ideia, né? Achava bem complicada, competição de poesia, assim. Aí eu resolvi frequentar uma edição que a Roberta realizou, mas não foi exatamente no Núcleo Bartolomeu, foi numa biblioteca no bairro de Sumaré. Aí eu fui lá, assim, já o Eugênio Lima lá como DJ, assim, toda a dinâmica do Zap, né? Essa coisa bem da cultura hip hop, eu achei uma coisa bem interessante, porque me identifiquei muito, assim, porque a energia do slam, junto com a energia do sarau, eu acho que é muito próxima dessa coisa da periferia, que é mais a coisa de você juntar a celebração com a questão da cultura, né? Então tinha muita coisa próxima da ideia do hip hop também na cena do slam, do DJ, a oralidade, a forma como a poesia era apresentada da maneira performática, assim. Então eu me encontrei muito, assim, eu percebi, na verdade, o que eu me percebi tudo que eu já fazia no rap, como poesia ritmada e musicada, já existia em toda essa cena da poesia falada, que é uma coisa que existia já no sarau. Só que no slam ele acaba me mostrando de forma muito mais efetiva, assim, porque o slam trabalha mais a oralidade ainda pela questão de ser mais cênico, né? E aí eu comecei a frequentar, fui numa edição do Zap, fui na segunda no próprio Bartolomeu, acabei conseguindo uma vaga, já competindo. Foram as primeiras competições, Lewis? As primeiras competições, já logo no Zap, assim, eu iniciei assim minha parte de poesia falada no Zap, eu consegui a vaga para a final, né? Se eu não me engano, a participação que eu tive numa edição do Zap foi em meados de 2012, foi em entre junho e julho de 2012. Foi a única edição que eu participei lá no Bartolomeu.
Eu consegui uma vaga para a final. De junho até dezembro eu não participei mais de nenhum slam porque eu estava muito compromissado com a organização do Terçaral, shows com a Laf, eu estava produzindo meu álbum, né, que é do Cachorro Magro não, que foi um depois que eu fiz com o Macaco Caído, né, que foi meu álbum solo, que eu fiz com o Denner Miranda. E aí eu não frequentei mais nenhum, eu acabei nem frequentando o slam da Guilhermina, que era um outro que existia. Eu acabei indo convidado para participar, você está na final do Zap, né, em novembro. Tendo participado de um slam. Um slam, assim, eu não tava ainda, sabe aquela coisa de frequentar direto, como eu frequentava a Sara, eu frequentava os eventos de rap, né? O slam ainda era uma coisa que pra mim era uma cena que eu não era tão participante, né? A Roberta me chamou, ó, terça-feira vai ter a final do Zap, você vai? Eu falei, nesse dia eu tinha acabado de lançar uns 5 dias antes o meu álbum, né? O álbum que tem a música Macaco Caído. E tinha nesse mesmo dia um show de lançamento. Eu falei assim, eu não vou, né? Porque eu vou ter esse show, acabei dando prioridade pro show. Até por N razões. Uma delas é que eu imaginei assim, deve ter vários poetas monstros lá que vão participar. Eu não vou levar, você acha que eu vou ganhar, tipo, lá e levar alguma coisa? Aí eu acabei nesse mesmo dia, que era uma terça-feira, e o evento foi cancelado de lançamento do meu de CD. Eu falei assim, tô de boa, vou lá no Zap lá. Eu fui lá, participei, eu ganhei. Eu ganhei então, a final. Você ganhou com uma participação no ano, isso, no ano, e a final. E a final. Aí, mano, eu fiquei pensando assim, caramba, se eu levar amanhã, assim, foi uma coisa que na hora, assim, veio. Eu vou representar o Brasil numa Copa do Mundo de Poesia na França. Isso foi assim, o final do Zap foi na terça-feira. O Slam SP, que era a competição ainda que tinha, como seria o Slam BR hoje, mas como só tinha Slam em São Paulo, então seria a competição que iria te levar para a Copa do Mundo, era no dia seguinte. Eu participei na terça-feira, ganhei, eu tinha mais ou menos, se eu não me engano, sei lá, eu não vou lembrar a quantidade, mas mais ou menos uns 8 poetas, assim. Era alguns que eu já conhecia da cena, que era gente que falava, caramba, eu sou fã de vocês, eu sou embaçado na poesia. Eu acabei indo para a final, falei, cara, ganhei. No dia seguinte, falei, caramba, eu vou participar, e seria com o Thiago Peixoto, né, a participação, né, que quem venceu a final do slam da Guilhermina. Assim, demorou muito pra ficha cair, assim, falei, pô, vou amanhã ainda assim, naquela coisa assim, não vou ganhar, o Thiago deve ser monstro, assim, tal, que realmente é, assim, tal. Mas, tipo, na minha cabeça, assim, vou levar nada, assim, mas vou lá, tal, né, no dia seguinte. Aí fui lá, participei, foi uma coisa atrás da outra, o Thiago mandava almoço pedrada, assim, aí eu mandava, caramba, aí bem, como vou dizer, equilibrado, assim, mesmo resultado, assim, acabei levando, assim. E foi tipo aquela coisa assim do tipo, mano, demorou assim pra ficha cair. A ficha só caiu de verdade quando eu cheguei lá em Paris no ano seguinte. Quando você estava na França. E tava ali participando, assim, sabe? Demorou muito, porque foi uma continuidade, assim, de efeitos, assim, do tipo, eu nunca tinha saído do Brasil. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, primeira vez que eu viajei de avião, primeira vez pré-Europa, logo a primeira vez eu viajei de avião 12 horas para pré-Europa. E não só isso, assim. Através da poesia. Então, né? não só isso, né? Através da poesia, né? Porque eu sempre, assim, durante anos, nesse período que eu participei da Copa do Mundo, em 2013, já estava um bom tempo de caminhada no rap, na arte, assim. Eu sempre imaginei assim, se um dia eu fosse sair do Brasil para fazer alguma coisa, seria através da música, do rap. E poesia falada era uma cena artística que para mim era muito recente, né? Eu comecei nessa cena em 2011, na verdade, assim. A começar a trabalhar mais isso, assim. Organizar e participar de saraus, assim, slams. E foi interessante que para mim foi um choque, assim, pô, tô participando de um evento de poesia falada, vendo gente do meu lado, assim, de Madagascar recitando, ou uma outra poeta da África do Sul, uma pessoa ali, um poeta que era rapper também, que eu fiz amizade, né? E como foi essa interação da com Romênia, poetas de outras línguas e essas notas, e como era competir você com o português, com poetas de outras línguas? Collide inside of me, I'm an open book, need someone to read and see me. For who I really am, I believe in myself. Gotta get off this bottom shelf, always say last day. Foi interessante, assim, bom, sobre a questão da interação com eles, me ajudou muito com um amigo que foi comigo, o Douglas. Ele fala inglês, né, então ele me ajudou muito na questão da tradução e me comunicar com as outras pessoas, assim. Tirando o poeta de Portugal, né, que já é a mesma língua, então eu ficava fazendo amizade com ele e tal. E até eu consegui um pouco me comunicar com o representante da Espanha, né. Interessante que na Copa do Mundo de Paris não havia muito representante da América Latina. O único latino-americano nesse evento era eu. Caramba! E, assim, do continente americano, na verdade, eu, um representante do Canadá e uma representante dos Estados Unidos, a Ludizuma, né, que representou de Nova York, representou os Estados Unidos.
O resto é Europa, África e Ásia, assim, muito forte lá, assim. E eu me comuniquei, na verdade, através desse meu amigo, que ele me ajudou, um rapaz da Romênia que é um rapper também, então eu fiz amizade com ele na época e tal, né? Pessoal de Singapura e tal, então facilitou muito a minha interação com essas pessoas através dele, assim, a gente sempre, me acompanhando sempre, filmando tudo, né? Mas a parte da competição, achei interessante o formato deles lá, né? Porque tem uma coisa na Copa do Mundo de Poesia e no Slam que é a seguinte, é valorizar a diversidade de cada local, né? Então o critério utilizado para você recitar nessa Copa do Mundo, você tem que ser na sua língua, na língua do seu país. Eu poderia ser poliglota, se falar 1000 idiomas, eu tinha que recitar em português. Língua natal. Representantes do Brasil recitar em português. Só que é o seguinte, na hora, alguns dias antes, a gente fazia um treinamento prévio. Que era, por exemplo, para poder treinar com uma pessoa da produção, o momento certo que eles iam apresentar num monitor atrás, uma espécie de projeção, a tradução simultânea da poesia. Então, tinha um projetor que colocava ali, primeiramente a língua do seu país, né, português, depois em inglês e depois em francês, pelo fato da Copa ser na França, né. E aí eu fiz esse treinamento, no momento de cada verso, a pessoa que treinou comigo soltar a poesia. Na hora da apresentação foi feito isso, então era tradução simultânea, assim. E aí você voltou, você tendo esse prêmio, né, ir para a França e tal. Quando você voltou, você teve um apoio financeiro de alguma entidade ou de alguma empresa como poeta? Olha, devido ao fato da minha participação na Copa do Mundo de poesia, não. Por uma razão até que faz sentido, porque naquele período eu fui o segundo brasileiro por competição. O terceiro, né, porque a Roberta foi a primeira, ela foi por convite enviado, depois Fábio Boca através de competição e o segundo através de competição. A cena da poesia falada do Slam ainda não era tão forte assim a ponto de gerar... Até hoje ainda não é, né? Naquele período ainda mais difícil ainda, né? Então não houve esse tipo de subsídio depois, assim. Para mim o que ajudou muito, assim, a agregar bastante foi pessoalmente mesmo, né? Porque para mim, assim, participar disso foi um divisor de águas, assim, na questão de você me valorizar, me reconhecer como artista, assim, entender, me ajudou muito a entender o caminho que eu poderia traçar depois, assim, não só trabalhando minha arte através do rap, mas também através da poesia falada, como esse universo é vasto, né? Sabe, tipo, eu também deu um boom, né, depois disso. Eu comecei a organizar slam, senti interesse de organizar slam, mas assim, financeiramente, patrocínio não apareceu nada, assim, né? Algumas coisas que surgiram nesse mesmo ano eram coisas devido já à minha carreira no rap, assim, eu recebi convites, assim, mas era mais devido às pessoas que já conheciam meu trabalho no rap. Nesse mesmo ano, eu participei de um filme feito pelo um cineasta chamado Rafael Terpins. Ele fez um filme documentário contando a história do basquete brasileiro. Qual é o nome? Chamado Três Pontos, o nome do filme. É um filme que conta a história do basquete dividido em 3 momentos, por isso 3 pontos, brincando com a ideia da cesta de 3 pontos. E é um filme que foi narrado, ao invés de eles colocarem o narrador assim, no sentido mais ortodoxo, no mais tradicional, chamaram 3 rappers, eles narraram a história do basquete com letras de rap. E aí começou com Sombra, ele narrou a história do basquete desde a sua origem até os anos 80. Eu narrei os anos 80 na época do Oscar, inclusive até com uma letra de rap mesmo, chamado Rap do Monsanta. E o Max B.O., o período do jejum, que o Brasil ficou alguns anos sem ganhar e tal, né? E nesse mesmo ano a gente lançou esse documentário só pela ESPN Brasil e tal, né? Então você ficou, aí você já estava esse artista completo, que já ficava premiando em várias vertentes, várias linguagens. E aí você foi criando, é muito importante falar isso, né? Porque você criou vários slams. Quando começou os bons, teve o slam do Grito, que iniciou no Ipiranga. E tinha os locais. Muitas pessoas perguntam, tem que ser local fechado, tem que ser local aberto? Eu lembro que o do Grito ele começou aberto e começou no metrô. O primeiro que eu organizei foi o Grito. O slam do Grito eu criei logo um mês depois que eu voltei de Paris. Eu voltei de Paris em junho, criei em julho. Foi num bar, na verdade, né? O Bar do Boné, que já ocorria o sarau Perifatividade na época, né? Eu acabei conversando lá com as organizações, tal, eles se interessaram, eu comecei a fazer lá. Isso em 2013, no Bar do Boné, então em 2013. E em seguida, a gente acabou... O motivo de eu ter mudado de local, porque eu gostava muito de fazer no Bar do Boné, assim, culturalmente falando, num espaço bem representativo aqui no Ipiranga, sabe?
Tal. Sim, teve o Sarau Atitude. Atitude também, no Bar do Boné, Perifatividade e tal. Mas assim, o motivo de eu ter mudado de local foi pelo seguinte, a forma como eu fui descobrindo como o slam funciona aqui na cidade, a cena do slam funciona, é um pouco diferente de algumas outras cenas de movimentos culturais, assim, por exemplo, você cria um sarau, uma roda de samba, com raras exceções quando o evento é muito grande e movimenta a cidade inteira, como por exemplo, vou pegar um exemplo, o samba da vela. Sim. Mas a maioria dos eventos culturais, eles são muito regionalizados, assim, por exemplo, você faz um samba, as pessoas do bairro frequentam, um sarau, as pessoas do bairro frequentam. A cena do slam, a diferença da cena do slam, ela é muito no macro, né, no que diz respeito à cidade. Pessoas da cidade inteira frequentam porque é um circuito. Então, por exemplo, se eu organizo um slam do Grito no Ipiranga, pessoas que frequentam o slam da Guilhermina, frequentam o slam do 13 de Santa Amaro, que frequentam o slam do Pico lá na região do Jaraguá, vão frequentar o slam do Grito, porque quanto mais slams você frequenta, mais chance você tem de conseguir pegar uma final e ir para o slam SP. Então, o lado bom disso, isso acabou gerando uma circulação de pessoas da mesma cena em vários bairros e se conhecendo, que deixou a cena muito forte e muito robusta, assim, sabe? Tipo, e fortaleceu muito a cena do slam, das pessoas se conhecerem, né? E aí, o motivo de eu ter mudado para a Associação Sacomã facilitava mais pessoas de outros bairros frequentarem, porque tinha um problema, sempre que eu fazia no Bar do Boné, ficava um período muito tarde que as pessoas tinham que pegar ônibus. De outros bairros, não era próximo da estação. Tinha que descer na estação Sacomã, pegar um ônibus para ir até o Bar do Boné. Na hora de voltar, pegar o ônibus de novo, então tinha um problema do horário. Então eu acabei. Bom, como o pessoal do Ipiranga é fácil chegar no Sacomã, então para quem mora no Ipiranga fica fácil até a estação Sacomã. Agora, para quem mora de outros bairros, o ideal seria deixar dentro de uma estação de metrô que facilita. Então a gente resolveu mudar para a estação Sacomã. E aí, eu falei da localidade porque tem alguns que são abertos, que são na praça. Isso, alguns na praça. E teve, por exemplo, eu conheci o primeiro, foi o Slam Guilhermina, que inclusive você que... Estação Guilhermina Esperança, me levou. E aí tinha essa mágica. E muitas pessoas acham que tem que ser feito na rua, mas não, né? Você não tem essa obrigação no local, né? É que assim, o fato de ser na rua dá um aspecto mais orgânico e mais popular, né? Eu gosto quando é na rua, devido a esse fator, porque você traz uma ideia que é muito associada ao slam, que o slam é uma espécie de releitura do conceito de ágora, né? A Praça da Grécia, que as pessoas se reúnem para espaço da fala, né? Onde todo cidadão tem o seu momento lá de falar o que pensa, expressar suas ideias, sua arte. Então a praça como uma releitura da ágora, você fortalece isso, mas o bar pode ser uma ágora, qualquer espaço. Sim, é lógico, né? Que a praça é interessante também. E hoje você tem ideia de quantos slams nós temos e como isso você começou falando pra gente, que eram só o slam SP, e aí hoje já tem o slam BR para ter esse campeão, que a gente está com o slam no Brasil todo, né? Você tem uma ideia de como que tá essa cena, como essa cena, o tamanho que ela ficou? Então, sobre essa quantidade hoje crescente, né, que foi um pouco tempo assim, cresceu muito o slam assim, né? Você vê, por exemplo, 2012 tinha só o slam da Guilhermina, o menor slam do mundo, primeiro slam do mundo de poesias curtinhas, e o Zap Slam, que é o primeiro slam. Hoje, né, eu participei do Slam BR Online, né, eu vi a Roberta foi quem trouxe o slam para o Brasil, né, falando que a gente já tem mais de 500 slams no Brasil, assim. Em São Paulo, assim, aproximadamente mais de 100 slams, assim, pegando o estado de São Paulo, né, tipo capital, interior e litoral, assim. A coisa cresceu muito, assim, sabe? Tipo, isso já pode caracterizar como um movimento próprio, cultural, artístico? Sim, pode se caracterizar como um movimento cultural. E interessante, assim, que é um movimento cultural que ele não funciona de forma pulverizada, né? Por exemplo, você pegar, como eu peguei alguns exemplos, assim, você pegar o rap, a cena dos eventos, assim, eles estarem existindo, mas não de forma interconectada. O slam, além da quantidade de slam que existe, eles funcionam em rede. Em rede porque é um circuito onde as pessoas elas procuram estar sabendo o que está acontecendo com o slam, elas se conhecem. Tem a questão do circuito da participação dos competidores que procuram um conhecer o slam do outro. A maneira de organizar os regionais, né, o slam SP ou de cada estado, né, tem o slam do Rio de Janeiro e tal, eles acontecem dentro de uma articulação entre os organizadores. Então isso fomenta que existe uma articulação em rede. Então é um movimento muito articulado, assim, sabe, onde os artistas se conhecem, os organizadores, né, que a gente chama de Slam Master, né, quem organiza os slams. Então pode se considerar nesses aspectos, além da quantidade, mas da articulação como um movimento cultural já. Eu tenho uma visão interessante assim em relação à forma como os movimentos culturais, de modo geral, assim, não só o slam, mas todos assim,
eles poderiam criar uma ponte um pouco mais estreita e uma troca maior com o sistema educacional. Assim, né? Acho que as escolas elas poderiam fomentar políticas públicas para que todos esses movimentos culturais pudessem existir também dentro do ambiente educacional, assim, para que as pessoas soubessem o que está acontecendo e participar também, né? Porque cultura e educação eu vejo como faces da mesma moeda, né, sabe? Tipo, então, seja ministérios, secretarias estaduais ou municipais, assim, cada vez mais trabalhos em parcerias, assim. Eu sempre gosto de pregar essa ideia que quanto mais artistas nas escolas melhores, trocando, passando como que funcionam esses movimentos culturais, né? Acontece assim de forma orgânica porque alunos de escola participam de slams hoje, né? O slam hoje ele tem muita participação de gente dentro da uma faixa etária que é do Fundo 1 ao Fundo 2, assim, alunos novos, né? Muitos alunos, inclusive, que participaram até do movimento do secundarista, né? O maior expoente hoje é o que participou do Big Brother, né? O Lucas Penteado. Foi com ele que ela me enrolou. Depois que me encontrou no testemunho, o fardado disse que me desarmou. Não, senhor. Eu ainda tô armado até os dentes. Me tiraram a paciência, a consciência, sua bala me deu deficiência, mas eu ainda sou a linha de frente. Ele participou desse movimento secundarista, ele é um slammer da cena do slam, participou muito do slam resistência, então... E você também, eu acho que uma das grandes características suas também são nas suas músicas, é a crítica com o lúdico, você consegue trazer isso. E tem o Macaco Caído, que isso. Eu sempre ouço os adolescentes e os jovens falando, e aí fala, eu só fui entender agora, e eu fui ver agora, mas já gostava, de alguma forma já chamava a atenção deles. Então acho que você também tem muito isso é muito válido para trazer junto a educação e a cultura e a crítica e o senso crítico que tem muito isso, né? E da vida nem um pouco satisfeito com seu tipo de comida, usou e abusou do polegar opositor pra fazer oposição à regra do criador. A arte ela consegue trazer de uma maneira mais maleável, mais fluida, né, essas questões, assim, né, porque ela consegue pegar uma linguagem que vai além dessa eu gosto de brincar, a linguagem prosaica, né, que é a linguagem direta. A arte ela consegue ter a chave para permear o nosso consciente e o nosso subconsciente, né? Ela pega os elementos semióticos, simbólicos, assim, lá do nosso fundo, coisas que a gente sonha, que a gente imagina. Você vê, o folclore tem muito a ver com arte, né, que é o campo simbólico, narrativas de mitologias, né, seja as mitologias mais tradicionais, até mitologias, simbologias mitológicas ligadas a religiões, de todas as religiões, as matrizes africanas, europeias e todos os lugares do mundo, assim, você traz essa simbologia. Então a arte ela consegue trazer tudo isso e questões, inclusive no nosso cotidiano, até no campo político mesmo, né? Essas questões que a gente coloca muito no nosso dia a dia, fala sobre contra racismo, patriarcado, tudo essas questões estruturais, assim, traz umas questões, mas conseguir pegar numa linguagem mais lúdica, uma linguagem que você consiga trazer exatamente, né? E como você traz o lúdico e traz essa coisa da acessibilidade simbólica para as pessoas, você consegue deixar a arte mais fluida, sabe? E levando isso para a educação, e levando isso para qualquer movimento, até nos movimentos políticos mesmo, você consegue, como que eu vou dizer, ficar melhores essas bandeiras de ações. Assim, eu gosto sempre de brincar que a revolução mais eficiente é quando você consegue, pegando o exemplo da cultura negra, assim, da manifestação negra norte-americana, né? É quando você consegue equilibrar James Brown com o movimento Black Panthers. O James Brown na estética e o movimento Black Panther na ação política e na parte teórica do estudo mesmo também, sabe? Tipo, você conseguir trazer os dois, assim. Eu fui forjado no Ballet Black, né? Então eu acabei trazendo muito isso. A energia, a força da estética, a potência da estética no Ballet Black como espaço. Foi o primeiro lugar onde eu vi que negro é bonito. Foi no Ballet Black. Antes disso eu não tinha. Eu tava conversando com meu irmão esses dias. Foi o primeiro lugar na minha vida que eu cheguei e vi, pô, como ser preto é bonito. Não tinha um discurso político, toda a teoria elaborada no sentido intelectual. Era uma visão mais estética que permeava o meu subconsciente, mas eu sentia essa potência já vendo o Ballet Black, vendo aquela coisa da música, como a música é bonita, como o visual do negro é bonito no Ballet Black, sabe? Tipo, eu cheguei a ver isso na escola de samba também, mas eu não participava tanto, mas eu sentia a coisa da Black Music e tal. E agora, como que você está trabalhando na pandemia? Como você está conseguindo mostrar sua arte? Bom, a pandemia, primeiramente, a gente enfrenta mais no âmbito pessoal, né? O impacto que tem na nossa parte pessoal e emocional, né? Não só em relação à preocupação que a gente tem com a nossa integridade física, mas com as pessoas próximas que a gente ama, né? Familiares, tal. Tem familiares, assim, que você fica sempre naquele impasse, né? Principalmente hoje, né? Que a coisa acabou piorando ainda mais, assim.
Então, assim, tem um trabalho psicológico de você ficar sempre nessa tensão, sabe? Assim, tipo, e preocupado com pessoas que já se foram, amigos meus, pessoas próximas, já se preocupado com o que pode ainda acontecer, assim. Então, assim, antes de vir todas essas questões profissionais, assim, vem todo esse lado humano primeiro, sabe? Tipo, o que eu vou fazer agora? E aí, paralelamente, depois vem a questão profissional, pô, e como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou fazer agora, sabe? Mano, é uma avalanche de... E como artista, você não tem o contato também. Eu não falo nem por mim, né? Todo mundo na minha cena passa por isso. Você conversa com várias amigas e amigos meus, assim, que falam sobre essas questões, assim. Então, assim, a gente tenta da maneira que dá, sabe? Eu acho que uma das coisas que esse momento apresentou pra gente, né? Eu não gosto muito desse termo, que a gente fala assim, a pandemia, ela é... Como que foi dizer? Tem uns termos assim que eu acho bem zoado, assim, hoje sobre a pandemia, que ela é democrática, todo mundo no mesmo barco. Não é assim, sabe? Muito pelo contrário, acho que tem esse momento... Tem um, né? Não rola esse conversa que é tudo igual, assim, que as nossas estruturas não são. E engraçado que o momento que a gente tem que usar máscaras, a pandemia fez muitas máscaras sociais caírem, assim, sabe? Você acha que é um divisor? O que você acha que vem daqui em diante? Olha, para mim é difícil. Eu gostaria de ser mais otimista, assim. Eu já vi também esse discurso assim, vamos sair melhor dessa pandemia. Da mesma forma que eu tenho visto, assim, ações humanas muito que me dá esperança, mas eram ações que eu via menos turbinada anteriormente. A pandemia ajudou a turbinar porque a necessidade gerou que pessoas bem intencionadas agissem mais. Por outro lado, eu comecei a também perceber que turbinou algumas ações mais mesquinhas do ser humano. Então, eu entendo que é a mesma humanidade, só que essa pandemia, ela turbinou algumas ações. Eu não percebi uma mudança ainda tão significativa na humanidade, eu não acredito que essa pandemia vai gerar isso. Ela vai gerar algumas mudanças nas estruturas que a médio ou longo prazo pode ser que gerem transformações. Eu não sei, não posso afirmar assim que eu já fiz lá atrás exercícios de futurologia, eu sempre errei, então eu não faço mais assim. Para mim é tudo um grande ponto de interrogação que vai ser daqui a 2 anos, assim. Mas eu posso dizer o que eu espero, o que eu gostaria que fosse, assim, que, sei lá, acreditasse mais que, mano, não dá pra gente viver mais um mundo ligado apenas ao indivíduo, ao ego e à vaidade. A gente aprende a dividir mais, praticar mais o Ubuntu, sabe? O Mitakuye Oyasin, que é dos índios Lakota, que somos todos uma grande família, assim, mesmo que tenha uma briga outra entre o irmão e o outro, mas somos uma família planetária, né? Eu vou até além do identitarismo, não, uma grande família planetária, assim, sabe? Tipo, acho que é isso que a gente tem que começar a pensar de verdade, assim, sabe? Senão, a melhor forma de acabar com todas essas questões. Mas é difícil, assim. Fica até um assunto meio, como que eu vou dizer, piegas, né? Tipo, falar isso, até a Miss Brasil fala. Sim. Tipo, sabe? A gente tá precisando, né? Mas a gente precisa, né? Precisa acreditar. Em coisas boas. Que precisa. E você tá com algum lançamento, alguma coisa? Você participou agora que você falou pra gente do Slam BR? Isso. Tem alguma outra coisa que você vai fazer? Você entrou na onda das lives, das coisas online? Como a gente vai ver você agora? O que esse momento tem ajudado muito, assim, bom, a vantagem da tecnologia, né? Ela tá aí para isso, né? Vamos usar ela, então, da maneira que a gente pode usar da forma mais positiva, né? Eu comecei a estudar mais formas e maneiras de você trabalhar as redes sociais, marketing digital, como você fazer live, participar mais de live, trabalhos de poesia ligada à poesia no audiovisual para postar, criei alguns quadros no meu canal, mas ainda meu canal está engateando, mas tem projetos para o futuro, eu estou elaborando, escrevendo, fomentando e pensando em forma de criar quadros para o meu canais, assim, tanto de poesia falada como resenha de filmes ou séries que eu assisti, mas tratando de uma forma mais lúdica em poesias, bate-papos, saraus online que eu quero fazer, sabe? Retomando também o slam que eu organizo, mas por enquanto fazer online, que é o slam versátil, né? Trabalhos musicais, eu começando a colocar bastante música minha nas plataformas digitais, né? Recentemente eu fiz um trabalho com o André Bojanra, que é a música chamada Quem Matou o Curupira, né? Que fala sobre sustentabilidade, mas usando a ideia do folclore brasileiro, né? Quem matou o Curupira? Me diz quem foi? Ô Judieira, ô gente ruim, assassinaram o nosso querido elemental. Os maus elementos, em nome do Ninim, aumentaram o placar pro gigante de metal. Lancei um single de poesia também, poesia falada, musicada, que é o Falo, agora em janeiro. Então, trabalhando muito essa coisa das plataformas digitais, audiovisual através de tudo que for possível, até TikTok eu tô fazendo coisa lá. O que aparecer de rede social, né?
porque é onde a gente aparece, né? E é engraçado porque hoje, assim, a internet, o ciberespaço, qualquer nome que você puder dar, é o caminho sem volta, é o novo espaço de existência do indivíduo, do ser humano, das pessoas, dos coletivos. Cada vez mais, principalmente essa pandemia reforçou muito isso, é o espaço onde a gente vai existir. Então a gente tem que criar forma de estar nesse espaço. Inclusive é possível até que revoluções surjam mais aí do que na rua, tipo, principalmente hoje. Coisa acontece pelo âmbito da internet, né? É verdade. Então já muda e já... Então é o espaço onde dá para trabalhar hoje, né? Onde eu estou trabalhando, né? E o bom é isso, né? Porque eu sempre digo, imagina essa pandemia que a gente tem hoje, no nível que ela está, o impacto hoje, se fosse nos anos 80 sem internet. Como a gente já faz? A gente quer música alternativa, que a gente não tem os meios de produção na mão, assim, para ter uma Rede Globo. Eu não tenho uma Rede Globo na mão, assim, tipo, para fazer um Big Brother do jeito que eu quero. Qualquer momento, né? Entendeu? Não tem. Aí, mas tem a rede social, né? Por mais que ela tá na mão de uma pessoa... As pessoas iam ficar mais em casa e aí ia passar mais rápido? Talvez, então, tem essa questão, né? Talvez, é possível, né? Porque a pessoa ficar... Ou até sair mais, né? Porque não tem internet, onde eu vou ver, pessoal? A rede social do passado era o bar. Agora é a internet, né? Então. Era o bar. E é isso, né, gente? Assim como o Lewis, a gente também tá todo mundo tentando se virar, se reinventar e usar as plataformas e a tecnologia da melhor forma possível, por isso que nós estamos aqui. E com o maior prazer do mundo, com o Lewis, que além de ser esse cara maravilhoso, ele criou vários slams, inclusive o nosso, o Slam Petisco, e é da nossa família, e tem outros que ele já falou pra gente, depois ele vai dar pra gente as redes sociais dele. E agradecer muito, agradecer vocês, e assim, né, gente, a gente tem que ser nós por nós e vamos se juntar, fazer dessa forma, até a gente conseguir se abraçar. Tô ele ali, ó, eu aqui querendo muito abraçar, mas não podemos, mas vai passar, né? A gente acredita muito que vai passar. E é isso. Bom, agradeço aí o convite aí da Inanna, todo mundo aí da produção do Slam Petisco e todo mundo aí que ouviu, né? Lewis Barbosa, para quem quiser conhecer o trabalho aí, né, no Instagram, @LewsBarbosaPoetaMC. E só digitar em todas as plataformas musicais digitais aí, Lewis Barbosa, do Spotify ao Deezer, ao YouTube, tem meu trabalho lá musical e audiovisual, né? Falando de musical e audiovisual e oralidade, vamos terminar, né, com uma poesia / rap, né? Um trabalho aí que eu faço com um amigo meu, que só é possível com ele. Então, para todo mundo aí, muito barulho e recebam O Macaco Caído. Era uma vez o macaco do sexto dia, que já nascia sob o signo da rebeldia, vivia pelos galhos da árvore da vida, nem um pouco satisfeito com seu tipo de comida. Usou e abusou do polegar opositor para fazer oposição à regra do Criador. O fruto proibido ele pegou, devorou, se embriagou, desequilibrou, escorregou. Ele despencou ao som de Lucy in the Sky. Quem mandou ignorar o aviso do seu pai? O preço que mandou por sua vontade própria foi a queda numa savana da Etiópia. A cabeça levou um choque tão violento que ficou inchada, repleta de pensamentos. Ele desenvolveu uma rara enfermidade, uma esquizofrenia chamada humanidade. Depilou o corpo, resolveu andar ereto, aprendeu a falar e não quis ficar mais quieto. E logo ele chegou com umas conversas bagunçadas de que a natureza tinha que ser dominada. De manhã ele era o macaco de Cro-Magnon. À noite ele já era o macaco.com. Acendeu sua fogueira em todos os lugares, deixou sua pegada até nos solos lunares. Seu transtorno bipolar vai de Marte a Afrodite, vai do Partenon ao campo de Auschwitz, entre o navio de Darwin e a Arca de Noé. Não consegue entender quem realmente ele é. Tem na mão direita a grana que ignora o coração. Ele inventa o problema para vender a solução. Para fugir da sua verdadeira naturalidade, ele vive almejando uma tal felicidade. O animal doente que controla o seu destino, ali, na Ilha das Flores, ficou abaixo dos suínos. Inquilino de um planeta que ele chama de aldeia, onde bombas de hidrogênio ele semeia, meia. Tem dia que ele tem
a compaixão de quem socorre. Tem dia que ele tem a ambição de um doutor gore. É um simiano totalmente controverso. É um vírus no software do universo. O que aconteceu? O macaco caiu. E por que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou? Ele ficou mocaco. Ele pirou? Ele ficou quacu-camá. A evolução foi criada para a criação. Evoluir.